Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, irmãos, para ouvir a palavra do Senhor que será lida e pregada. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. A leitura que realizaremos, irmãos, é a leitura do versículo 30 até o versículo 40. Irmãos, antes de nós caminharmos, Cristiane, Vitor, Diácono João Felipe, antes de nós caminharmos para o texto, lendo a palavra de Deus e nele pregando, vamos tentar aqui relembrar o que está acontecendo neste momento aqui, dentro do contexto do texto que nós leremos. Vocês se lembram que o reino de Israel, ele dividiu-se, certo? Através do filho de Salomão, Roboão, através da sua impiedade, da sua falta de sabedoria, ele dividiu o reino em reino do norte e reino do sul. O reino do norte, presbítero Cortes, foi de fato reconhecido, chamado assim como o reino de Israel, e possuía 10 tribos. E o reino do sul foi chamado de o reino de Judá, e possuía 2 tribos. Mas o reino do sul era o reino reconhecido de fato, porque ali estava a casa de Davi, a casa de Davi. A cidade de Deus ali estava, Jerusalém. Mas o reino do norte, ele começa muito mal. Ele começa com um rei pagão, e ele começa a se envolver com idolatria. Ele começa a servir a Baal, achando que poderia ao mesmo tempo servir a Yahvé. E começa então o culto a se misturar, o culto a Yahvé começa a ter elementos do culto a Baal. E Israel, o reino do norte, com capital em Samaria, começa a se perder. E aí então, depois do primeiro rei, Jeroboão, há uma série de reis irresponsáveis, vis, ímpios, que sentavam-se no trono de Israel. E agora, meus irmãos, nós vemos que quem está no trono de Israel é um rei igualmente mau, mas pior do que todos que antes dele sentaram-se no trono, é o rei Acabe, casado com a pagã rainha Jezabel. E nós vemos que o reino do norte, nós temos visto isso, vai cada vez pior. E então Deus envia um profeta, o primeiro profeta da era dos profetas, Elias, o tesbita. Ele é enviado ao reino do norte para falar com Acabe que Deus vai julgar este reino. E então um dos juízos, os primeiros juízos de Deus sobre aquele reino, embora se chamasse reino de Israel, um reino pagão, um reino idólatra, era cerrar os céus. Deus vai impedir que chova sobre o reino do norte. E vocês vão ter fome, e vocês terão morte no meio de vocês, porque vocês se esqueceram de Deus. E o juízo de Deus virá sobre vocês. E de fato cumpriu-se a palavra do profeta Elias. E não chovia sobre a terra, não choveu sobre a terra durante mais de 3 anos. Mas Deus então, em sua misericórdia, ele lembrou-se ali da sua graça, da sua bondade, e enviou Elias novamente a Acabe para avisar que Deus iria voltar a dar chuva a Israel. Mas antes disso, Elias foi enviado por Deus para fazer um desafio a Israel. Desafiar a Israel a decidir que Deus é que eles adorariam. Se Yahvé é Deus, se Deus é o Deus verdadeiro, então vocês devem servi-lo, devem segui-lo. Mas se Baal é Deus, então sirvam a Baal, sigam a Baal, mas vocês devem se decidir. E é esse o desafio que Elias, e aqui nós estamos no contexto do texto que temos diante de nós, propõe aos israelitas. E nesse desafio, ele vai ainda mais, Elias. Ele diz ao rei Acabe que reúna os 450 profetas de Baal, que Elias os desafiaria numa prova de quem é o verdadeiro Deus, Samuel. Se é Baal ou se é Yahvé. E nós lembramos da prova ou daquele teste. Lembram-se, né? Os profetas de Baal, a última vez que tivemos em 1 Reis, nós vimos isso. Os profetas de Baal deveriam, no seu altar, sacrificar um novilho, um touro novo, e clamar a Baal dos céus para que ele enviasse fogo e, de fato, consumisse a oferta ali, o touro, oferecido em holocausto. E se Baal respondesse com fogo do céu, Baal era Deus. E Elias tinha que morrer, porque era um falso profeta indo contra o Deus verdadeiro.
Mas se Deus é Yahvé que respondesse, então Yahvé era Deus. Esse era o desafio. E nós vimos então, há alguns domingos atrás, Isaac e querido Elian, que os profetas de Baal fizeram um grande show, um grande espetáculo, né? Devia ter sido um culto assim tremendo, um culto assim impressionante. A Bíblia diz que eles começavam a dançar em volta do altar levantado a Baal e clamavam a Baal: Baal, responde, nos envia fogo, Baal. E Baal não parecia atendê-los, eles começaram a se cortar, a se mutilarem. É um espetáculo impressionante, né? Os olhos, as pessoas deviam estar ali boquiabertas com aquele espetáculo. E a Bíblia diz que não houve nenhum som. Vocês lembram-se que Elias até foi irônico, né? Olha, falem mais alto, gritem mais alto, talvez Baal esteja dormindo, talvez ele saiu a negócios, talvez ele esteja cumprindo com as suas necessidades. Falem mais alto. E não houve som nenhum, resposta nenhuma. Agora o texto que nós leremos, da palavra do Senhor, é a vez de Elias. Agora Elias vai invocar a Yahvé, para que o teste seja de fato aprovado, possa ser estabelecido se Yahvé realmente, o Deus da Bíblia, é o Deus verdadeiro. Então é isso que nós encontramos agora no versículo de número 30. Então acompanhem comigo a leitura, eu lerei, vocês por favor prestem atenção à palavra do Senhor. Prestemos todos nós atenção à palavra inspirada de Deus. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Vamos orar. Ó Deus santo e bendito, ó Pai, ilumina o nosso entendimento, o nosso coração, para que a palavra do Senhor, poderosa palavra, encontre lugar em nosso coração, e que nós saibamos diante do Deus que estamos, que é fogo consumidor, que aceita adoração sincera segundo a tua vontade. Ajuda-nos, aperfeiçoa-nos em Cristo Jesus, para que nós o adoremos segundo o teu querer, ó Deus. Nós oramos para ti esta hora, ó Pai, também, esperando sermos abençoados, conduzidos, instruídos pelo teu Santo Espírito, segundo a tua palavra. Em nome de Cristo, nós te pedimos estas coisas, ó Pai amado, com perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Baal
estava perdendo a briga, estava perdendo o teste. Silêncio na montanha, silêncio no monte. Provou que Baal não era Deus nenhum. Responde-nos, Baal, responde-nos. E um silêncio ensurdecedor. Em razão de sua surdez e mudez, a de Baal, seus profetas estavam passando por dificuldades, estavam constrangidos. Cadê o nosso Deus? Então agora chega a vez do Deus de Elias. Estava na hora de Yahvé, que realmente é Deus, ouvir e responder com fogo. E o texto começa nos dizendo, olha aí, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. A ideia, irmãos, Daiane querida, presbítero Michael, é que talvez o povo estivesse muito longe do altar. Quando os profetas de Baal foram oferecer o seu holocausto, o povo teve dificuldade de chegar-se junto, até porque eram 450 os profetas de Baal ao redor do altar. Então o povo estava muito longe. Agora que chegou a vez de Elias, e é só ele o profeta de Yahvé ali naquele desafio, o povo tem espaço para chegar mais perto. E Elias então chama o povo, chegai-vos a mim, chegai-vos para que vocês vejam que só o Senhor é Deus. E aí diz o texto, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Veja que a primeira coisa que Elias faz, Júlia, querido diácono Felipe, minha irmã Leila e Edir, ele restaura o altar que estava em ruínas. Provavelmente Jezabel, juntamente com Acabe, destruíram esse altar. Era um antigo altar onde no Monte Carmelo Deus era adorado. Mas na adoração pagã, agora que estava sobre Israel, eles destruíram esse altar. Deus não era mais adorado. Mas o que Elias faz? Ele é um restaurador. Ele está chamando o povo a voltar-se para Deus. Ele restaura o altar em ruínas. É interessante isso, né? E aqui é um princípio para mim e para você. A maneira que nós tratamos as coisas do Senhor diz muito do estado do nosso coração. Porque veja, aqui é um ato simbólico de Elias. Aqui é um ato simbólico. É uma realidade externa que aponta para uma realidade interna. Assim como o altar do Senhor estava ali em ruínas, a espiritualidade de Israel estava em ruínas. Algo simbólico. Assim como esse altar está quebrado, o povo está quebrado também, o povo está em ruína. E aqui está um princípio, Cida, para mim e para você. A maneira que nós tratamos as coisas de Deus, a maneira que nós tratamos as coisas de Deus diz muito sobre o estado da nossa alma. O valor que você e eu damos às coisas de Deus diz muito sobre quem é você diante dele. A maneira que você se envolve com a igreja e com a adoração que a igreja presta, diz muito sobre mim e sobre você. Se a nossa alma está fortalecida, se a nossa alma está em pedaços. O altar representava Israel. O altar era o exemplo do estado da alma do povo. Assim é conosco também. A maneira que você trata as coisas de Deus durante a semana é o raio-x da sua alma. É o raio-x da sua alma. É as vezes que você, durante a semana, pega na palavra do Senhor para lê-la. É o tempo que você reserva em oração. É a importância que você dá aos cultos semanais da igreja, podendo estar aqui. Tudo isso é um raio-x, tem a ver com o seu estado, o estado da sua alma, da sua espiritualidade. Assim como o altar estava em pedaços, a espiritualidade de Israel estava em pedaços, estava em ruína. E Elias foi chamado para restaurar pelo poder de Deus essas coisas, para chamar o povo a consagrar-se novamente a Deus. Ok? E é por isso que ele simbolicamente não se vale de outro altar. Ele restaura o altar que estava em ruínas. Ok? Nós devemos voltar ao nosso primeiro amor. Nós devemos voltar em espiritualidade piedosa a Deus. Se você está em pecado,
Você deve abandonar o pecado e restaurar sua vida de piedade a Deus. Pedir a Deus que restaure a sua vida diante dele. É isso que Deus está falando conosco aqui agora, em sua palavra. Esta é a vontade de Deus. Ele tem poder para isso. Tem poder para isso, para lhe ajudar a endireitar a sua vida. Endireitar a sua vida diante dele. Mas vamos mais. Diz o versículo 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, e a qual viera a palavra do Senhor, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Lembram-se? Quando Jacó está lutando com o enviado, o anjo do Senhor, que alguns teólogos entendem ser a pré-encarnação de Jesus Cristo, ali lutando com Jacó, e então quando Jacó clama àquele enviado de Deus com o qual ele lutava, diz: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E aí o anjo, o enviado de Deus, aquele misterioso ali personagem, que provavelmente era o Senhor Jesus Cristo, pré-encarnado, numa teofania, ele diz: qual é o teu nome? E Jacó responde: enganador é o meu nome, porque Jacó significa trapaceiro, né? O que tira vantagem. Jacó é o meu nome. E então Deus diz, o enviado de Deus diz: não será mais Jacó o teu nome, mas chamar-se-ás Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Lutaste em oração e Deus te atendeu. Então, agora Jacó era Israel. Daí diz, ao qual vier a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Irmãos, essa atitude de Elias em juntar 12 pedras, fazer com 12 pedras o altar, restaurar o altar do Senhor com 12 pedras, é simbólico também. Lembra que o reino estava dividido. 10 tribos, reino do norte, 2 tribos, reino do sul. Mas Deus chamou aquele povo para ser um povo só. Deus deseja que seu povo esteja unido em Cristo Jesus. Então Elias toma 12 pedras, cada uma simbolizando uma das tribos de Israel, e coloca-as junta. A ideia de que a carne não deve dividir o povo de Deus, a amargura não deve dividir o povo de Deus, mas nós devemos em Cristo ser um só povo. E é o que Elias está fazendo. Agora, há algo muito importante aqui também, nesse ato simbólico de Elias. É que o que acontece com o reino do norte acontece com o reino do sul. Ou seja, nós, o povo de Deus, a igreja, nós estamos ligados uns aos outros, queiramos ou não. Por que isso? Porque veja, Elias está no reino do norte, certo? O reino do norte são 10 tribos. Por que ele não pegou 10 pedras? Não é o reino do norte que está em pecado? Àquela altura, o reino do sul ainda tinha bons reis. É o reino do norte que está, Lismar e Lucinete, minha irmã, em pecado e rebeldia contra Deus. Por que ele não pegou 10 pedras? Por que ele pegou 12? Porque ali, simbolicamente, Elias, o profeta do Senhor, está nos dizendo, pela palavra do Senhor e pela vontade do Senhor, que o que acontece ao povo de Deus, acontece a todo membro dele. O que acontecia a algumas tribos, acontece a todas as tribos. Tanto que, posteriormente, o que aconteceu? Judá começou a imitar os pecados de Israel e foi julgado como Israel foi também. Posteriormente, Judá começou a imitar os mesmos pecados, e o juízo de Deus veio sobre Judá por meio da invasão da Babilônia. Então veja, meus irmãos, o que nós fazemos como igreja, o que cada membro faz, tem implicação na vida do outro membro, porque nós somos unidos, nós somos um só corpo. Se um membro começa a ficar doente, o corpo corre risco. E é por isso que Elias pegou as 12 pedras e colocou juntas. E não apenas as 10 pedras, simbolizando o reino do norte, mas as 12, porque aquilo também dizia respeito a Judá. Judá também devia viver para a glória de Deus e não deixar-se em ruínas espirituais. Meus irmãos, na igreja não há espaço na minha vida, na sua vida, como membros do corpo de Cristo, para, eu faço o que eu quero, eu tomo essa decisão, ninguém tem nada a ver com isso. Todas as coisas que nós fazemos, falamos, têm implicações aos nossos irmãos que estão ao nosso lado. Nós somos um corpo, somos membros uns dos outros. Nós devemos sim andar no caminho do Senhor para que nós não influenciemos os nossos irmãos a pecados. Nós devemos andar segundo a vontade de Deus, porque nós estamos unidos, somos um só povo
e somos unidos a Cristo Jesus. Por isso que Elias não pegou só 10 pedras, ele pegou 12. Porque o que estava acontecendo ali tinha a ver com Judá. Ainda que eles estivessem separados, ainda que eles imaginassem estar separados, eles eram um povo de Deus. As 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Nós percebamos isso. O que eu e você fazemos tem implicação na vida dos nossos irmãos. Veja, nós devemos viver de maneira reta, no poder de Deus, para a glória dele, mas para o bem-estar dos nossos irmãos também. Não é só para a glória de Deus, é principalmente para a glória dele. E buscando a glória dele, nós também ajudaremos os nossos irmãos, promovendo o bem-estar deles, dando um bom exemplo, incentivando-os ao que é correto. Vamos continuar então, versículo 32 até o 35, vamos ler juntos? 32 e 35, veja o que aconteceu ali, continua acontecendo enquanto Elias prepara a oferta ao Senhor naquele altar reedificado. Leiamos. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois disse ainda, fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais, fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira perfeito, irmãos. Elias preparou tudo ali conforme a vontade de Deus. Ele fez tudo segundo os mandamentos do Senhor. Havia prescrições divinas na lei para o holocausto, e ele obedeceu estritamente a elas. Tanto que em Levítico, que fala da classe dos que apresentam, né, a oferta dos sacerdotes e levitas, o livro de Levítico, lá está escrito assim: então, diz Deus ordenou, então, para a oferta no altar, então o sacerdote esfolará o holocausto, e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, e porão em ordem lenha sobre o fogo. Ou seja, era para seguir as prescrições de Deus, como preparar o holocausto, a oferta, o altar. E Elias está, de fato, fazendo o que Deus ordenara. Tanto que na oração de Elias, a oração que ele faz aqui a Deus, vejam comigo, na oração de Elias, ele diz assim, vejam aí, versículo de número 36, na verdade no versículo começa a oração de Elias a Deus. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra, de conformidade com ela, eu fiz todas essas coisas. Tudo que eu preparei aqui para o culto, para a adoração, foi segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, eu fiz todas essas coisas. Eu estou procurando ser fiel na adoração ao Senhor. E então aqui, meus irmãos, nós vemos que Elias preparou tudo para aquele momento, para tudo segundo a vontade do Senhor. Diz o texto, né, irmãos, nós vamos ver isso mais para frente, que ele edificou o altar, né, restaurou o altar ali em ruínas, e ao redor do altar ele fez um rego, que na verdade é nada mais nada menos, como os irmãos sabem, um buraco. Ele cavou um buraco ao redor do altar e encheu de água. A ideia é de que ia jogando água 3 vezes, né? Ele falou, enchei lá 4 cantos, derramai água. E foi derramando e o rego foi enchendo de água. A ideia, como nós veremos mais à frente, era mostrar ao povo que não havia nenhuma falcatrua naquilo. É conhecido por alguns historiadores que falsos cultos prestados por falsos profetas tentavam enganar o povo com relação a milagres de divindades quando se oferecia holocaustos. O que eles faziam? Eles pegavam as pedras e iam juntando para criar um altar, e nos lugares ocos destas pedras, onde havia espaço, eles colocavam madeira ali dentro, escondiam. Aí a qualquer sinal de faísca, pegava tudo fogo, porque havia madeira ali dentro escondida. A ideia de Elias jogar água, encharcar o altar é para molhar o que talvez estivesse ali, alguém pensasse, talvez ele colocou algo escondido, mas a água acabaria com a dúvida.
porque não tomaria fogo, o local encharcado de água. Por isso ele exige que se faça, ele ordena que se molhe o altar, ao ponto, como diz o texto, do rego ficar cheio de água. Essa é a ideia aqui, para que o povo soubesse que Deus é Deus, e que o milagre vem do Senhor, e que não é provocado, é do alto que vem o avivamento é provocado. Irmão, isso aqui é uma lição maravilhosa, né? E nós não provocamos avivamento, ele vem do alto, quando Deus quer, segundo a vontade dele. Nós adoramos a Deus segundo a vontade e a palavra dele. Ele, do alto, é que envia o fervor no nosso coração. Os cultos hoje, né, criam tem toda uma parafernália, criam todo um ambiente para se emocionar. É música, é o pastor falando, o dirigente falando, tem uma música de fundo, e a gente chorando, e a gente caindo, e é todo um ambiente para impressionar, para provocar uma emoção. E na verdade, meus irmãos, aquilo que é verdadeiro espiritualmente não é de fato manipulado assim, não é provocado, vem do alto, vem da palavra do Senhor, do Espírito dele Santo, que faz arder o coração, de um culto simples, porém ordeiro, segundo a vontade de Deus, de um coração sincero, um coração contrito, um coração dedicado que ama o Senhor. Então esse receberá do alto a bênção do Senhor, esse será cheio do Espírito Santo de Deus. É assim que é a verdadeira espiritualidade. Nós veremos isso aqui mais à frente, que o culto de Elias é um culto simples, só tem uma oração. O culto dos profetas de Baal é um culto cheio de coisas, é um culto aos olhos impressionante, mas o culto de Elias é só uma oração. Ele preparou o altar segundo a palavra, não inventou nada. Fez aquilo que Israel deveria fazer e o que fizera no passado. E orou ao Senhor. E o fogo do Senhor desceu. E a glória do Senhor se revelou. Assim que é o culto, irmãos. Nós adoramos a Deus não na carne, mas em espírito e em verdade. E os que adoram o espírito em verdade são vivificados. São, de fato, preenchidos com o Espírito Santo de Deus e fortalecidos. Esse é o culto espiritual, essa é a bênção do culto espiritual. Ok? Mas vamos lá, Elias vai orar agora, olha aí. E observe a simplicidade da oração de Elias. Porque em contraste com os profetas de Baal, que haviam orado durante todo o dia. Irmãos, eles oraram desde a manhã até a hora da tarde. Eles oraram o dia todo, foram aí 6 horas de oração. Mas não houve resposta. E Elias, a oração dele, se durou minuto, durou muito. Adoração simples, olha a oração dele. Versículo 36, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, vamos ler juntos? 36 e 37, lemos. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu... Responde-me, Senhor. Pronto, o culto, digamos assim, terminou. Era só isso. Após 6 horas, como dissemos, da oração a Baal, Elias orou por menos de 1 minuto. O poder da oração de Elias não dependia da duração, da eloquência ou volume. O Deus de Elias ouve e responde. O poder de sua oração não estava na oração em si. A gente às vezes ouve, né? A oração tem poder. Não, irmãos. Não é a oração que tem poder, é o Deus que responde à oração que tem poder. Você pode orar com fervor superior, intenso, mas se você orar ao falso Deus, você não terá resposta. Por mais que você acredite, por mais que você tenha fervor, por mais prolongada que seja a sua adoração ou oração, como foram dos profetas de Baal, não haverá resposta, não haverá bênção, não haverá graça, porque é Deus que tem poder, não é a oração que tem poder. As nossas orações só são bênção porque elas são direcionadas ao Deus verdadeiro, ao Deus poderoso, ao Deus que ouve e responde. É por isso que as nossas orações são respondidas, não porque elas são poderosas, não porque nós oramos muito bem, mas porque Deus se agrada em ouvir as orações que são levadas a Ele por seus servos fiéis, arrependidos, contritos e verdadeiros.
Deus responde à oração do seu povo. O poder da oração de Elias não estava em si mesma, mas no Deus ao qual ela se dirigia. Assim Elias orou do modo que Jesus mais tarde ensinaria aos seus discípulos. Elias orou certo, porque Jesus ratifica, o Senhor Jesus, Senhor nosso e de Elias, ratifica a oração do seu servo. Jesus diz assim, lá em Mateus 6, e orando, vocês, quando forem orar, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Eu fico, irmãos, Deus nos guarde aqui, irmãos, porque nós somos pecadores. Deus nos guarde. Mas nós vemos hoje o evangelicalismo, as pessoas nos cultos ficam quase que entoando mantras, ficam falando repetições sem sentido nenhum. Ficam lá, Senhor, você fica que não se estende. Parece muito com o culto a Baal. Vãs repetições. E nada acontece, a vida não muda, mas querem sentir, querem ver, querem se impressionar e ficam lá com aquela voz de choro, ó Senhor, e a hora passando, ó Senhor, Senhor. Mas não há vida real, não há vida verdadeira. Jesus diz, não useis de vãs repetições, como os gentios fazem, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Até brinco, né, irmãos? E eu fico pensando que se alguém ora repetindo as coisas, né? E às vezes há cânticos assim, que repetem. Como é que Deus se sente ouvindo isso, né? Porque eu não julgaria normal a pessoa que chegasse para mim e dissesse, né, ó, de manhã, por exemplo, bom dia, eu bom dia, ele bom dia, bom dia. A pessoa está com algum problema, né? Porque está repetindo a mesma coisa, já acabou, essa parte já passou do bom dia, vamos ao próximo assunto. Então veja, e nós fazemos isso com Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Irmãos, Deus nos deu a nossa mente, ilumina a nossa mente, para que nós oremos a Ele, para que nós cantemos a Ele segundo os princípios de Sua palavra, sem invencionices e vãs repetições. Nosso culto deve ser sincero, verdadeiro e baseado na palavra do Senhor. E deve ser um culto simples, objetivo, porque Deus disso se agrada. Agora vejam, e eu vou terminar aqui por causa do nosso tempo, e domingo que vem nós continuamos com essa exposição. Mas eu vou continuar aqui. Eu quero terminar com essa questão do contraste entre o culto a Baal e o culto a Yahvé. O culto promovido pelos profetas de Baal, meu querido bacharel Juan, e o culto promovido por Elias. O culto de Baal, Juan, querido, e Letícia, minha irmã, não era um culto tedioso, convenhamos, não era um culto tedioso. Naquele culto, irmãos, ninguém ia ficar com tédio, não. Irmãos, era um culto cheio de canto, cheio de danças, tinha até autoflagelação, irmãos. As pessoas gritavam, devia ser um culto excitante. Você vendo aqueles, eram 450 profetas, né? Imagino que enquanto eles dançavam, a terra ali do monte tremia, fazia barulho ali, a poeira subia. E eles gritavam no meio daquilo e dançavam e se cortavam, sangue caía no chão. Veja, irmãos, é algo impressionante, não é longe de ser um culto tedioso, não era. Isso de fato não era. Eu fico pensando que, imagina, né? Imaginem aí, depois acaba o culto lá no Carmelo, né? Aí o pessoal para casa, alguém pergunta, como é que foi lá o culto lá no Carmelo, né? Lá dos profetas. Olha, o culto foi maravilhoso, né? Foi incrível, demorou horas, né? Havia uma equipe de adoração dançando lá na montanha, lá, sangue por todos os lados, 450 profetas, um coral maravilhoso cantando a Baal. Imagina, né, Edmila? Imagina. Mas Deus julga, irmãos. Irmãos, Deus julga o coração. O culto que importa a Deus é o culto do coração. É o culto de um coração contrito. É o culto de um coração sincero. É o culto de um coração arrependido. O culto de um coração que reconhece sua pecaminosidade. E como Cristo é precioso, o mais precioso entre todos,
Esse é o culto que agrada a Deus. É o culto sincero da alma, do coração. Ele não pode ter nada da parafernália que tem. Ele não precisa de instrumentos, nós os temos, mas ele não está fundamentado nessas coisas. Ar-condicionados, iluminação, nada disso. Deus se agrada da adoração do coração sincero que quer agradá-lo, do coração contrito. Por isso que Deus ordena, Deus reivindica no Antigo Testamento: filho meu, dai-me o teu coração. O holocausto, a adoração que eu quero é o teu coração. Dai-me o teu coração. O teu coração. É ali onde reside o culto. É ali onde Deus se agrada, no âmago do coração, no interior. Porque Deus sonda o coração. Eu, Senhor, conheço, examino e ponho à prova os corações. Quem é que pode entender o coração humano? Eu, o Eterno, examino o coração humano e ponho à prova os pensamentos. É no coração que é a verdadeira adoração. Irmãos, êxtase religioso nem sempre é sinal de uma vida espiritual. Vejam isso, irmãos. Evsilene, Marcelo, Júlia, Presbítero Otto, Arthur, Vera, querida Vera. Êxtase religioso nem sempre é sinal de uma vida espiritual. Aqueles homens de Baal tinham êxtase. Eles pareciam ter vida. Eles mostravam fervor, mas eles eram mortos, idólatras, pagãos, mortos em seus delitos e pecados. Isso valia especialmente para este caso, pois os profetas de Baal não estavam adorando Deus vivo na forma como ele exigia ser adorado. Deus não exige cultos demorados ou orações demoradas. Certamente não exigiu que os seus adoradores se ferissem. Na verdade, Deus proibiu isso, né? Deus, na sua palavra, proibiu que esse tipo de adoração, lá em Levítico 19, diz assim: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. O Senhor, deixa eu te falar uma coisa, e eu caminho aqui para o final. O Senhor, tem que ser adorado no nosso coração e no nosso corpo também. No nosso coração e no nosso corpo. Hoje nós vemos uma geração, e também não quer dizer que é só da geração de hoje, mas nós vemos hoje também a nossa geração de pessoas que dizem adorar o Senhor, mas com seus corpos profanam o nome do Senhor. Se expõem devidamente. Aquilo que Deus cobriu é revelado. Deus não é só adorado em nosso coração. O que está dentro do coração é aquilo que é externalizado. Uma pessoa que se expõe seu corpo, o coração dela não vai bem. O coração dela não está bem. Porque é o coração aqui dentro que é refletido naquilo que fazemos, como nos comportamos, como nos vestimos, como com o nosso corpo adoramos a Deus. Deus se preocupa com essas coisas. Ele é adorado também por nós integralmente, corpo e alma. Por isso, irmãos, adorar a deuses falsos sempre prejudicará os adoradores. Os profetas de Baal acabaram envergonhados e feridos. Feriram-se de maneira vã. Acabaram machucados e envergonhados, porque toda adoração falsa, irmãos, prejudicará os seus adoradores. Satanás, que está por trás dos falsos ídolos, deseja prejudicar o corpo e a alma dos homens. Os que adoram dinheiro, prazeres, emprego, sexo, sempre serão prejudicados. Essas coisas nos custarão nossa espiritualidade, nossos relacionamentos, nossa saúde. Eu lembro que eu conheci uma irmã numa igreja, que ela vivia para o trabalho. E ela começou a faltar alguns cultos de domingo. E eu perguntei para ela: meu irmão, o que está acontecendo? Pastor, eu tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar porque eu tenho que ter o que comer. Eu falei: minha irmã, Deus é que te sustenta, minha irmã. Deus vai te abençoar. Lembra lá na saída do Egito? Quando Deus falou: vocês não vão colher do maná no sábado. Mas vamos comer como? Não. Vocês vão colher 2 vezes na sexta-feira. Ah, mas o maná vai estragar no sábado. Não vai. Eu sou o Senhor.
Eu sou o Senhor. Vocês devem confiar na minha palavra e viver segundo ela. Ele não estragará. E os israelitas que colhiam duplicado na sexta-feira, o maná no sábado estava, de fato, pronto para ser, de fato, digerido. Mas aqueles que colheram no sábado, ele estragou imediatamente. Porque é o Senhor que sustenta. Mas essa irmã não nos deu ouvido. E ela continuou trabalhando aos domingos. E ela teve uma estafa tão grande que ela acabou no hospital. Teve sequelas sérias na saúde dela. Ela não ouviu a voz do Senhor. Ela tentou viver por ela mesma. E nós crentes, mesmo crentes, essa irmã era uma irmã fiel. Mas ela falhou como nós falhamos. Mas o exemplo dela deve nos ensinar que quando nós adoramos algo e começamos a colocar algo na frente de Deus, nós seremos prejudicados. Porque a palavra de Deus é fiel. Eu termino aqui. Você quer viver uma vida feliz? Uma vida bem-aventurada? Adore ao Senhor segundo a vontade dEle. Sinceramente. Deus abençoará o seu corpo e a sua alma. Abençoará você, a sua casa, abençoará a igreja. Porque Deus tem bênçãos àqueles que o adoram, o Espírito e verdade, segundo a sua vontade, e se consagram a Ele. Mas os que adoram a falsos ídolos prejudicarão a si mesmos, segundo a palavra do Senhor. Deus nos abençoe e nos guarde, irmãos. Amém, queridos.